Alerta de saúde pública. Um levantamento inédito revela: quase 8 entre 10 cidades brasileiras não têm unidade de terapia intensiva. O repórter Marcelo Canelas acompanhou a busca desesperada de quem precisa de um leito e não encontra. Como manter vivos, fora da UTI, pacientes que só poderiam estar numa unidade de terapia intensiva? Eu sou um médico do caos e eu tento organizar o caos. É como se fosse a gente estivesse num estado de guerra. Existem centenas de brasileiros e brasileiras entubados nos ventiladores, necessitando de terapia intensiva, sem acesso à terapia intensiva. Quando a Annalise chegou, foi uma festa. Mas poucos dias antes de completar 1 ano, a caçula de Ailton e Sueli passou mal. Ela tossiu uns 2 dias, aí ela começou a ficar cansada, aí eu levei ela no médico. Rapidamente o estado dela se agravou a ponto de a plantonista se assustar. Essa menina tá no oxigênio? Eu falei, não. Ela falou, coloca ela no oxigênio rápido. De madrugada, o diagnóstico de pneumonia e a primeira parada cardiorrespiratória. Em seguida, o médico trouxe outra má notícia. Aí ele falou assim, vocês têm alguma fé, então rezem porque a sua filha está tendo outra parada cardiorrespiratória. Precisou da UTI e não tinha UTI. Não tinha UTI. Era o último recurso dela. Ailton tentou conseguir a vaga na justiça. A gente foi até o Ministério Público, eu lembro que eu saí igual um louco de lá, do hospital. Não dava mais tempo. De manhã, Sueli sabia que tinha de se despedir. Esse papai do céu tá te chamando e você não consegue ficar. Você pode ir. Annalise morreu por causa de uma pneumonia. Isso foi alguma coisa que foi tirado da gente e que ninguém no Estado não vai conseguir reparar esse dano causado pra gente, jamais. Felipe teve mais sorte. Apesar da pneumonia dupla, o garoto de 12 anos já está em casa. Mas em março, acompanhamos a aflição do pai dele no hospital de Ceilândia. Era para ele estar na UTI, sim. Mas como não tem UTI, os médicos estão fazendo o que pode para manter ele vivo aqui. Ele zanzou de repartição em repartição na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tentando uma vaga para o filho. O caso de Brasília é um dos pontos críticos do relatório do Conselho Federal de Medicina que o Fantástico mostra em primeira mão. A cidade está entre as que mais perdeu vagas de UTI no SUS. 109 leitos nos últimos 5 anos. No hospital de base, o maior do Distrito Federal, há uma UTI inteira equipada e fechada sem funcionar. Ela não funciona, essa. Nós temos 20 leitos regulares, 20 leitos lotados. Em nota, o governo do Distrito Federal diz que 87 leitos de UTI estão de fato bloqueados por falta de mão de obra e que criou uma força-tarefa para resolver o problema, mas admite uma fila de espera de até 90 pessoas hoje. Ainda assim, as vagas que existem estão concentradas nas grandes cidades. 77% dos municípios brasileiros não têm UTI. Esta mulher viajou 400 quilômetros para socorrer o irmão, acidentado em Mato Grosso do Sul. Lá é precário, diz que lá não tem nem dipirona no hospital. O Brasil tem 40 mil leitos de terapia intensiva. Metade nos hospitais privados, 20 mil leitos. Como 50 milhões de brasileiros pagam plano de saúde, dá 4,1 leitos de UTI por grupo de 10 mil habitantes. O SUS fica com a outra metade, 20 mil leitos para servir a população inteira, 204 milhões de pessoas. Aí o índice cai para 0,99 leitos por 10 mil habitantes, razão das filas e da superlotação. Grande parte das vagas oferecidas pelo SUS não está nos hospitais do governo, está nos filantrópicos. Como a Santa Casa de Campo Grande, onde a doutora Maria Augusta trabalha há 38 anos. Existe algum leito desocupado aqui, vazio? De jeito nenhum, nunca. Normalmente o leito não esfria. Eu não fico aqui 4 horas com leito vago em hipótese alguma.
Aqui o caso, felizmente, foi de uma alta. Outro paciente chegou para ocupar o leito vago. Se aparecer outro com esse mesmo perfil aqui, tem onde botar aqui? Não, hoje ele aguarda no pronto-socorro, na área vermelha, aguardando o leito até subir. A área vermelha a que o Dr. Kanamura se refere é esta. Os pacientes graves vêm para cá. Eles deveriam receber o primeiro atendimento e seguir direto para a UTI. Dos 12 pacientes que estão na sala vermelha da Santa Casa de Campo Grande neste momento, pelo menos 10 deveriam estar na UTI, só não estão por falta de vaga. É o caso dessa senhora, está passando pela ventilação manual, a enfermeira está bombeando oxigênio diretamente para ela. É o caso desse outro paciente aqui no fundo e de mais 2 pacientes desse lado de cá. Eles só estão vivos por causa da ventilação manual. O ideal seria que tivesse acoplado a um ventilador mecânico que consegue mandar todo um parâmetro adequado de ventilação. Salva a vida, mas é uma medida de emergência, né? Uma responsabilidade enorme aqui, hein? Com certeza. Muita responsabilidade. Você está suando, né? Quase 1 hora aqui já. O médico emergencista Rodrigo da Silva Quadros comanda a equipe que tenta manter esses pacientes vivos até que apareçam vagas na UTI. É desanimante, é desgastante, é triste você ver as pessoas morrendo ou as pessoas com necessidade de alguns recursos e a gente não consegue oferecer a todos ao mesmo tempo. Um dos pacientes é Júlio Kawasaki, de 57 anos. Com um grave problema renal, foi entubado assim que chegou à sala vermelha. Que horas foi isso? Foi lá por volta das 2 da manhã já. Agora são 2 da tarde, então faz 12 horas que ele está aqui. 12. Está com muito paciente, não está tendo equipamento. Você acaba tendo que participar da escolha de quem vai viver e quem não vai viver. De quem vai receber o recurso primeiro e quem não vai. Enquanto os médicos enfrentam a imensa pressão da lista, quem será merecedor de uma chance de lutar pela vida? Por mais que usamos critérios técnicos, a gente julga a necessidade, a complexidade, mas é uma vida. Em Teresina, muitas vezes quem faz a lista não é o médico. Nos grandes hospitais do SUS, quem diz quem vai para a UTI ou não, muitas vezes não é o médico, é o juiz. Esta lista que o médico fotografou e enviou ao Fantástico está no Hospital de Urgência de Teresina. Existe uma lista de pacientes para vaga de UTI de acordo com a ordem de chegada do mandado judicial. Há 2 anos, o Dr. Clériston recebeu voz de prisão de um oficial de justiça. A polícia só não o levou porque uma vaga de UTI apareceu de última hora. Além de viver sob pressão do plantão em si, vive essa pressão até institucional. E com medo de ser preso. Exatamente. O juiz Deoclésio Souza estava de plantão quando expediu o mandado de prisão. Ele determinou a internação de uma pessoa na UTI. Como a ordem não foi cumprida, mandou prender o responsável. A recalcitrância não era do médico propriamente dito, mas sim do órgão administrativo, né, competente. Mas no caso, objetivamente, seria ele o preso, o médico? Porque ele estava acumulando a função administrativa também. Ele nos leva ao gabinete do juiz titular da primeira vara da Fazenda Pública, que diz estar cansado de desculpas esfarrapadas. Não vou cumprir, não tem leito de UTI, não tem medicamento, não tem material cirúrgico e esse discurso, esse refrão é antigo e ninguém toma medida nenhuma. O caso mais grave, que exigiu uma intervenção do Ministério Público do Piauí, foi o da maternidade Evangelina Rosa. O acesso a leito de UTI hoje no Piauí, eu acho que no Brasil não é diferente, é uma verdadeira loteria. Nesse vídeo enviado ao Fantástico, bebês recém-nascidos com graves problemas de saúde são mantidos vivos numa UTI improvisada. Aquilo ali, elas deveriam estar na UTI, estão nessa unidade de terapia, que não é uma UTI. O governo do Piauí chegou a assinar um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo, entre outras providências, a aumentar as vagas de UTI. Mas não cumpriu a promessa e já responde a 6 processos judiciais por desobediência. Há um grande distanciamento entre as leis que regem a saúde pública no Brasil e a realidade dura vivida pela população que bate às portas da promotoria. Em nota, o governo do Piauí diz que aguarda a tramitação dos processos, mas promete criar mais 105 vagas de UTI só na maternidade Evangelina Rosa. O Ministério da Saúde reconhece que é preciso avançar mais.
Diz que tem se esforçado para ajudar estados e municípios e prometeu habilitar 986 novas vagas de UTI em 2016. Só mesmo um golpe de sorte para se salvar foi o caso de Júlio Kawasaki, que vimos em estado gravíssimo na Santa Casa de Campo Grande. Uma vaga de UTI apareceu e ele foi transferido. Deus é grande, Deus é fiel, Ele está muito bem cuidado. Ao final da reportagem, já estávamos no avião de volta quando chegou uma mensagem de Dona Nelly. Júlio Kawasaki saiu do CTI nesta noite e estamos no quarto. Amanhã envio as fotos. A terapia intensiva no mundo é uma das áreas da medicina que mais cresceu em relação ao desenvolvimento tecnológico e científico. E a partir do momento que o paciente tem o tratamento que ele necessita e o tratamento lhe é oferecido, ele tem todas as chances de sobrevivência. Hoje eu estou vivo, estou bem de saúde, estou pronto para fazer o que Deus quiser na minha vida.